Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, estamos finalmente no dia 31 de dezembro de 2021. Vamos dar tchau para esse ano chato que está indo tarde. Acho que 2020 foi mais tarde ainda. E desde já eu deixo aqui meus votos para cada um de vocês de um excelente 2022. Então, eu fiz aqui uma rápida análise a respeito dos cenários globais e brasileiros e depois vamos bater um papinho reto aí, gente. Na questão das tendências globais para o ano que vem, o que nós não podemos deixar de considerar? Agora, em 2021, a geopolítica mundial está em efervescência, nós temos vários conflitos regionais latentes e isso tende a continuar pelo menos no início do ano que vem. Olha só o coquetel de brigões que nós temos pelo mundo: Rússia versus Ucrânia, China versus Taiwan, Irã contra Arábia Saudita e Israel, Israel versus palestinos da faixa de Gaza, da Cisjordânia, pelo jeito a coisa não é tão grave, Armênia e Azerbaijão, que no ano passado já estiveram em guerra e inauguraram na prática a chamada Batalha dos Drones. E essa é uma tecnologia que está ganhando espaço no mundo militar a cada dia. Nós temos outros palcos importantes de tensão, especialmente lá na Ásia, dando destaque para a Índia contra o Paquistão, e agora tendo como aliado o Afeganistão, e também a Índia versus China. E o que nós temos que prestar atenção, gente, é que isso aí não são meros conflitos regionais. Em todas essas tensões políticas, nós temos alianças entre países que furam vários tipos de lógica. Mas mesmo que 2022 comece sob essa questão global meio obscuro, a maior probabilidade é que, caso ocorrer conflitos, parece que vai ocorrer efetivamente alguma coisa entre Ucrânia e Rússia, essas guerras fiquem restritas a quintais estratégicos e vão se concentrar de uma maneira bem menos intensa no embate militar mesmo, porque a destruição mútua, o potencial de destruição mútuo entre as potências é inegável. Nenhuma é muito mais forte que a outra, então uma tem medo da outra. Isso até é bom. Mas eu vejo que essas tensões elas vão se refletir mais fortemente naquela questão de sanções econômicas, onde o que vale mesmo é boicote comercial. Um país não exportando para outro, não fornecendo mercadorias e não comprando também. Isso é o mais provável que pode acontecer no ano que vem nesse campo geopolítico. No âmbito da economia mundial, nós não podemos deixar de considerar que 2022 vai ser aberto com a disseminação dessa nova variante, Omicron, em vários lugares do mundo, com recordes de contaminação, mas por outro lado com um grau de letalidade menor. Tomara que essa nova variante seja a última, mas ninguém pode afirmar isso. Então eu vou trabalhar com o seguinte cenário: a pandemia ela continua no decorrer de 2022, ou pelo menos em grande parte do ano. Entretanto, a maior parte dos países vai aprender a lidar com esse problema de maneira, vamos falar assim, menos neurótica. E nesse sentido, o que deve aumentar muito no ano que vem é o lançamento e comercialização de remédios retrovirais, sim, adequados a combater a pandemia do coronavírus. A vantagem dos remédios em relação à vacina é basicamente que custam menos e seu armazenamento e distribuição é muito mais fácil. E agora, uma questão global que interessa muito o Brasil. O que nós verificamos em 2020 e 2021 foi, mundialmente, uma elevada inflação no preço dos alimentos. E isso acendeu um sinal de alerta em vários países. Poxa, se com um revés desses faltou comida para várias populações que tiveram que importar a preços crescentes, é de se esperar que, no momento em que os fluxos econômicos internos em cada país se normalizarem, uma das prioridades vai ser incentivar a produção interna de alimentos. Isso descamba para dois lados. Primeiro ponto que efetivamente já está acontecendo. Vamos assistir sim aumento dos protecionismos nacionais. Nós observamos isso contra o Brasil na questão
da carne de gado na China e mais recentemente na União Europeia, cada um com uma desculpa que até agora não foram muito esclarecidas. E uma outra questão nesse âmbito é que os governos provavelmente vão incentivar produções de alimentos de pequeno porte a partir de tecnologias de superprodutividade. Essas técnicas já são muito desenvolvidas na Holanda e em Israel. Especialmente a Holanda, ela está exportando esse conhecimento e isso deve mexer muito com o mercado nos próximos anos, provavelmente iniciando já em 2022. Uma outra pedra no sapato de 2021 foi o preço do petróleo. Relembrando, a OPEP aumentou a oferta depois da pandemia de uma maneira muito mais lenta do que a real necessidade do mercado, fazendo com que o preço subisse, e essa foi a segunda causa forte da inflação global desse ano que está se encerrando. Nós observamos nas últimas semanas um aumento na produção de petróleo na América do Norte para contrabalancear um pouco essa alta e está agora surtindo efeito. E essa queda de braço deve continuar no decorrer de 2022. Mas olha só, tudo isso gerou uma insegurança energética. E energia é o princípio de qualquer ação, seja humana, seja mecânica, enfim. A energia é o ponto principal de qualquer política de desenvolvimento em qualquer país. E agora, recentemente, por causa das brigas com a Ucrânia, a Rússia acabou cortando o fornecimento de gás da Alemanha, país que é extremamente dependente dessa importação. E olha que é inverno lá. Aprendida a lição, o que nós podemos antecipar? 2022, sim, vai ser um ano que, especialmente a Europa, mas praticamente todos os países do mundo vão buscar investir em pesquisa e desenvolvimento de alternativas energéticas. E vou falar que o risco de colocar um plug na tomada e não gerar nada do outro lado, não girar um ventilador, não aquecer um ambiente, não ligar uma TV, é maior nesse momento do que as pressões ambientais do encontro ocorrido há alguns meses lá na Inglaterra. Uma outra questão com a qual o mundo vai conviver em 2022, pelo menos no primeiro semestre, é a escassez de semicondutores. Isso aí compromete várias cadeias produtivas que usam essa tecnologia, mas com aquela questão da inteligência embarcada. Então vai atingir o quê? A indústria automobilística, aqui no Brasil também, é claro, telecomunicações e eletrônicos interativos em geral. Resultado disso, na prática, produção de veículos ainda vai ficar muito limitada aqui no Brasil e no mundo. Então é provável que, pelo menos no primeiro semestre, o preço dos carros novos ainda esteja mais alto do que deveria pela escassez de oferta. E isso reflete também no preço dos usados. Foi dada a dica. Mas mesmo assim nós podemos projetar para 2022 um crescimento global da ordem de 4,5% a 5% ao ano. Alto? Não, isso é o normal do mundo. Pelo menos 13,5% ao ano cresce, a não ser em momentos de desastre, como foi o ano passado por causa da pandemia. Mas sim, esse patamar de 4,5% a 5%, ele está influenciado pelas perdas de 2020. A maior parte desse percentual refere-se à recuperação do passado. E antes de entrar no Brasil, gente, vamos ver o que tem de acontecer em termos de ciência e tecnologia no mundo no ano que vem. Em primeiro plano, nós vamos ouvir falar muito, e vai ser um modismo, no tal de metaverso. É importante nós nos inteirarmos a respeito desse novo universo que está surgindo, mas vamos reconhecer, as bases ainda são muito incipientes e o potencial efetivo dessa tecnologia ainda é desconhecido. Pode ser muito melhor, mas pode ser muito pior. Mas o fato é que tem uma tendência assim de nós interagirmos socialmente cada vez mais através de avatares dentro do computador. Eu não gostei muito da ideia, mas fazer o quê? Um outro ponto que nós vamos ouvir falar crescentemente no ano que vem é novidades a respeito de empresas que vão começar a produzir proteína animal a partir de cultivo de células em laboratório.
E isso deve acontecer numa escala crescente. É uma nova indústria, ela encontrou a sua janela de oportunidade em dois fatores básicos. Primeiro, o que nós já comentamos, da escassez de alimento, da inflação de alimentos que ocorreu no mundo, especialmente de carne. Em segundo lugar, as pressões ambientais, especialmente contra os grandes rebanhos. Isso ainda é questionável, mas o fato é o seguinte: o cultivo de células de proteína animal já é uma realidade, já existem indústrias fazendo isso e a tendência é disseminar e se tornar cada vez mais importante. Isso nós vamos começar a enxergar agora em 2022. E agora uma questão para quem gosta mais de ciência pura, de astronomia. Dia 25 de dezembro, no Natal, a NASA lançou o telescópio James Webb, que dentro de algumas semanas ou meses no máximo vai começar a transmitir imagens inéditas sobre o universo. Isso seguramente vai ampliar o conhecimento humano, e quando o conhecimento humano se amplia, isso significa o quê? Mais possibilidades de novidades para a gente. Daí devem vir boas notícias. E finalmente, uma coisa que é importante destacar e que talvez 2022 seja o ano-chave é a questão de novas tecnologias para baterias mais eficazes. Atualmente predomina nos carros a bateria de chumbo ou até de lítio, essa que a gente usa nos celulares. Mas se nós temos a tendência de usar cada vez mais energia limpa, o fundamental é ter capacidade de armazenamento dessa energia. E tanto lítio como chumbo, eles não são eficazes o suficiente para gerar segurança energética. Tem muitas experiências feitas com grafeno, com nióbio, outros materiais, e a partir daí provavelmente surgem novas soluções mais eficazes e eventualmente até mais baratas das que nós temos atualmente. Um outro ponto fundamental que é importante tocar é o desenvolvimento da inteligência artificial, mas só que esse conceito de inteligência artificial não está sozinho nessa competição. Tem estudos australianos, inclusive já comentei sobre isso aqui no Fora de Curva, que estão desenvolvendo cérebros ciborgues, ou seja, uma unidade cerebral biológica produzida a partir da multiplicação celular em laboratório, multiplicação de neurônios, é claro, misturado com componentes eletrônicos, que mostram que tem uma capacidade de aprendizado muito melhor e mais rápido que a própria inteligência artificial. Vamos ouvir falar sobre isso e provavelmente é uma tecnologia que vai se disseminar muito rapidamente pelo mundo e, por outro lado, vai gerar alguns questionamentos éticos. Porque quando nós estamos falando de cérebro ciborgue, estamos sim entrando no conceito de vida, talvez consciente. E finalizando, em várias cidades do mundo, nós vamos começar a ver cada vez mais os carros aéreos. A Embraer é uma das líderes desse mercado e os grandes lançamentos nesse sentido estão agendados para 2022 e 2023. Estamos chegando então na era dos Jetsons. Outra coisa que vai ser mais comum nas cidades, até tem testes interessantes sendo feitos pela iFood em Aracaju, são drones feitos para substituir o trabalho de pessoas. Por exemplo, essa que eu mencionei da iFood em Aracaju, o que são? São drones que levam o alimento para uma base perto do cliente e aí sim o ciclista, o motociclista pega a caixa e entrega para o consumidor final. Mas a maior parte do caminho é feito por drones. Segundo a empresa, uma entrega que demoraria em torno de 35 a 40 minutos vai ficar entre 5 a 7 minutos. E agora sobre o Brasil, o que nós vamos falar? Aí talvez eu surpreenda cada um de vocês, porque o que eu vou dizer não tem muita relação com o que a maioria dos economistas brasileiros está falando. Vamos começar em Brasil, certamente falando, sim, é um ano eleitoral, nós vamos ter acirramento, radicalizações políticas, mas isso já está ocorrendo. E está ocorrendo, como eu alertei algumas vezes, também na hora de fazer análises econômicas. E aí talvez eu morda a minha língua. Na questão da inflação eu não mordi, ela caiu, então tenho esse crédito com vocês. Mas eu vejo que, a se manter a situação atual, a economia brasileira no ano que vem
deve crescer em torno de 2,5%, considerando dois aspectos. Primeiro aspecto, a Selic não pode subir mais. Segundo aspecto, os estados e municípios não podem fazer novas medidas de isolamento social radical por causa das novas variantes do coronavírus. Se a Selic cair ainda no início do ano, e eu vejo isso como uma possibilidade, a economia brasileira ela pode crescer acima de 4% e até batendo 5%, que é a expectativa global. Da onde que eu tiro essa base de argumentação? Primeiro, porque ainda nós estamos nos recuperando da pandemia, então as indústrias e grande parte dos serviços e comércio tem capacidade ociosa, e a capacidade ociosa é mais facilmente preenchida do que novos investimentos, e mesmo assim o PIB brasileiro terceiro trimestre mostrou um brutal crescimento da taxa de investimento, e complementando a isso, é inegável que o nível de emprego no Brasil vem crescendo de maneira bastante acelerada nos últimos meses, mesmo considerando que esse é um período de produção por causa das festas de final de ano, o crescimento foi bem acima do esperado. Mas aí tem gente que vai reclamar, dizendo o emprego cresceu, mas a massa salarial ficou mais ou menos no mesmo nível. É verdade. E isso ocorre, gente, porque a pandemia causou uma altíssima taxa de desemprego. Essas vagas estão sendo preenchidas agora. Enquanto tiver um estoque de pessoas querendo trabalhar, procurando por novas vagas, os salários ofertados vão ser menores. Mas já podemos verificar em algumas regiões do Brasil o início de escassez de trabalhadores, aí sim que os salários começam a subir. E a tendência para 2022, se não houver algum tipo de barbeiragem e se a Selic não continuar subindo, é continuidade de aumento da taxa de emprego no Brasil, com exceção de dezembro e talvez janeiro, porque é o período de férias, mas o emprego deve continuar crescendo e os salários aí sim devem aumentar gradativamente no decorrer do ano, na medida em que a taxa de desemprego fique mais baixa. É a lei do mercado e isso funciona. E um outro ponto importante, as exportações brasileiras, especialmente do agronegócio, e o Brasil vem crescendo nos últimos anos, basicamente em função dessa atividade, elas têm oportunidades no ano que vem, mas também alguns riscos que eu já comentei no cenário global. Eu enxergo algumas ondas protecionistas contra produtos brasileiros na União Europeia e na China. Mas isso faz parte de uma estratégia de segurança alimentar desses países. Podem dizer que é questão ambiental, podem dizer que é vaca louca, mas não, é estratégia de país. E já que lamentar a situação não vai resultar em nada, só lamento, a solução para o setor agrícola e agroindustrial é sim buscar políticas integradas de ampliação e diversificação de mercados. Mas então, gente, eu falei sobre tendências globais, tendências brasileiras, e nesse ponto eu tenho certeza que muitos amigos meus vão querer atirar tomates podres na minha cara, mas é o que eu penso. Mas agora, pessoal, o que nós podemos esperar para 2022 individualmente de cada um de nós? Eu desenhei cenários aqui, cenários gerais. Será que individualmente nós devemos nos comportar como se nós fôssemos um mero componente dessa média? Eu vou dizer o seguinte: quem faz isso está ferrado. Pessoal, sim, nós temos problemas pela frente, mas também temos muita oportunidade. 2022, sob muitos aspectos, é um novo livro aberto. Então vamos começar a pensar em escrever as melhores palavras nesse livro para cada um de nós. Não vamos ceder às tendências de mercado, porque, como eu falei, elas são uma média. As pessoas podem ficar muito abaixo ou muito acima dessa média, de acordo com as decisões e ações que fazem. E eu pessoalmente prefiro que cada um de vocês, espectadores do Fora de Curva, fique lá bem em cima da média. Então, pessoal, vamos arregaçar as mangas, quem evidentemente está de manga comprida,
e encarar esse 2022 como uma grande oportunidade que se abre. Vai ter muita novidade, a maior parte delas espero que sejam positivas, e faço votos de que cada um de vocês aproveite os melhores ventos do ano que vem. E com isso eu me despeço por aqui nesse ano. Um feliz 2022 para cada um de vocês, muitas realizações, sucesso, e não se esqueçam, continuem no Fora de Curva no ano que vem, e não custa, né? Deixem seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam aqui no nosso canal. Muito obrigado pela atenção, até o ano que vem, tchau!